Fala, meus amigos, português, funções do Si, vamos aqui a mais uma aula, contribuindo aqui com o conhecimento de vocês, tá? Vamos aqui, funções do Si, feliz ano novo, que Deus abençoe, que vocês conquistem todos os objetivos de vocês, tá bom? Vamos aqui, então, a nossa primeira função do Si, Si funcionando como pronome apassivador. Meus caros, quando ele for pronome apassivador, esse se aqui, ó, vai estar se ligando a um verbo transitivo direto ou ao verbo bitransitivo, que é também chamado de transitivo direto ou indireto, ok? Então, professor, nesse caso, você está diante de uma voz passiva, no caso aqui a sintética, certo? Vendem-se casas. Você consegue inverter para a voz analítica, ó. Casas são vendidas. Então, se está diante de um verbo transitivo direto, percebeu? Vendem-se casa. Ah, é VTD. Quem vende, vende algo. E dá para inverter? Casas são vendidas? Pronto. Nesse caso, você está diante de um pronome apassivador. Quando é que ele é índice de determinação do sujeito? Quando ele for índice, o se vai estar se ligando ou a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo, a um verbo de ligação, onde eles se ligam a uma partícula se. E ele vai estar funcionando como índice de determinação do sujeito. Um detalhe importante. O verbo ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular, de forma a indeterminar aquele sujeito. Então, quando eu falo precisa-se de funcionários, quem precisa? Não sei. É indeterminado. Até porque o verbo é transitivo e indireto. Quem precisa, precisa de. Ó. Olha lá o objeto indireto aqui, ó, com a preposição. Tá vendo? Alguém precisa. Então, é uma indeterminação. Então, nesse caso, quando eu tenho VTI, VI, VL se ligando ao si, nós estamos diante de um si funcionando como índice de indeterminação do sujeito. A próxima função do si é a PIV, né? Quando ele é um verbo pronominal, ele faz parte da conjugação do verbo, ele necessita. Então, quando eu digo ela suicidou-se, bom, você não suicidou outra pessoa. Então, você diz ela suicidou, não ela suicidou, ela suicidou-se. Então, esse se, ele, na conjugação normal do verbo, ele faz parte do verbo. Por isso que a gente diz que ele é uma parte integrante do verbo. Porque faz parte, ele necessita para a conjugação dele. O reflexivo é fácil, quando a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito, ou seja, a pessoa que praticou a ação, essa ação recaiu em cima dela. Então, quando eu digo João cortou-se com a faca, João cortou ele mesmo. Né? Então, aqui, ó, refletiu, a ação refletiu sobre o próprio João. Então, aqui, pronome reflexivo. Tá bom? João, você pode até trocar aqui, ó, por a si mesmo. João cortou-se com a faca. João cortou-se a si mesmo. Então, quando a gente tem essa situação, a gente está diante de um reflexivo. Tranquilo? Recíproco. Recíproco, uma pessoa está sendo recíproca com a outra. Ação mútua entre duas pessoas. Quando eu falo, os amigos abraçaram-se ao se reencontrarem. Abraçaram-se, um abraçando um ao outro. Então, aqui nesse caso, pronome recíproco. A sexta função, expletiva ou de realce. Aqui é o seguinte, a presença é opcional e serve apenas para dar ênfase, sem alterar o sentido. Quando eu digo foi-se embora sem avisar, para que eu falo foi-se embora? Se você tirar o sim, o se funciona da mesma forma. Foi embora sem avisar. Às vezes eles colocam aqui só por questão de linguística mesmo. Mas basta você falar, foi embora sem avisar. Então ele está aí só como realce, é como se fosse dar uma ênfase. Tranquilo? Então aí, quando acontece essa situação, ele é partícula de realce ou expletiva. Conjunção subordinativa integrante. Quando é que ele vai ser integrante? Quando você troca o se por isto, ou isso. Não sei se ele virá. Não sei isso, ou isto. Então, tem essa troca. Você já sabe que ele funciona como uma conjunção integrante. E as conjunções integrantes iniciam orações subordinadas substantivas. Não esquece. Conjunção subordinativa condicional. Nesse caso, é uma conjunção que vai estabelecer uma condição para a realização de uma ação principal. Uma condição, por exemplo, você troca por caso. Se chover, não iremos à praia. Caso chova, não iremos à praia. Então, aqui, início de frase, aquele se vai estar funcionando como uma conjunção subordinativa condicional. Quando é que ele vai ser causal, Muniz? E tem.
indica a causa ou motivo da ação. Pode ser substituído por já que ou por visto que. Por exemplo, se não tinha dinheiro, por que viajou? Ora, já que você não tinha dinheiro, por que você viajou? Visto que você não tinha dinheiro, por que você viajou? Então, na verdade, o se não era para estar aqui. Na verdade, a palavra certinha, a conjunção certa seria o já que. Só que existem falas que a gente coloca dessa forma. Então, nesse caso, vai estar funcionando como uma conjunção subordinativa causal. Se não tinha dinheiro, por que viajou? Já que você não tinha dinheiro, visto que você não tinha dinheiro, por que você fez essa viagem? Então, quando você faz essa troca aqui, ó, você percebe que, na verdade, cabe uma causa. E aí, esse se vai estar funcionando, dando esse sentido de conjunções causais, tá? Indica a causa e o motivo da ação principal. Vamos aqui a algumas questões. Em qual das frases abaixo o se funciona como índice de determinação do sujeito? Ó, verbo transitivo indireto, se ligando ao se, ó, precisa-se de ajudantes. Quem precisa, precisa de algo. Então, já sabe que aqui, ó, VTI, se ligando ao se, é índice de determinação. E as outras, professor? Vendem-se produtos importados. Produtos importados são vendidos. Produtos importados são vendidos. Então, você consegue até inverter, ó. E vender é transitivo direto. Então, aqui, na verdade, é partícula passivadora. A criança cortou-se, ou seja, a ação sobre ela mesma. Aqui é reflexivo. Se chover, não sairemos de casa. Ou seja, caso chova, a gente não vai sair. Aqui é condicional. 2. Qual a função do se na frase? Os dois amigos reconciliaram-se, ou seja, ações mútuas. Um reconciliando-se com o outro. Então, aqui, pronome recíproco. Simples, rápido e objetivo. Próxima. Não sei se ele está em casa. Não sei isso. Não sei isto. Trocou integrante, meu caro. Integrante. E as conjunções integrantes iniciam as orações subordinadas substantivas. Tranquilo? Não sei isso. Trocou por isso ou isto, já é integrante. 4. Foi-se embora sem avisar. É aquela situação. Não preciso citar aqui, ó. Não faz falta. Foi embora sem avisar. Então, aqui é uma partícula expletiva ou de realce. Ela está ali só para realçar, enfatizar. 5. Vendem-se carros usados. Carros usados são vendidos. Deu para inverter? Deu. É verbo transitivo direto? É. Se ligou ao se? Uhum. Então, nesse caso, a gente está diante de uma PA, partícula apassivadora. Tranquilo? Índice de determinação do sujeito, me diz, é caso fosse um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo se ligando a um se. Aí seria... Detalhe, esse se teria que... Esses verbos teriam que estar o quê? Terceira pessoa do singular. Ok? Beleza? Tranquilo? Então é isso. Conjunção subordinativa causal. Não é. Pronome reflexivo é quando a ação reflete sobre ele mesmo, né? João cortou-se. Né? João furou-se. Questão 6. Qual a função do se em? Se ele soubesse, teria avisado. Caso ele soubesse, ele teria avisado. Condicional. Conjunção subordinativa condicional. 7. Qual das frases abaixo contém o se funcionando como pronome reflexivo? Vamos ver aqui. Vende-se. Quem vende, vende algo. Aqui é PA. Não sei isto. Aqui é conjunção integrante. Se ela tivesse tempo, nos ajudaria. Isso aqui é condicional. Ela suicidou-se. Não, suicidou-se aqui, pessoal, é PIV, né? Parte integrante do verbo. Faz parte da flexão. Não tem resposta. Anulada essa questão. Anulada. Então, pessoal,
O objetivo de ser anulada foi proposital. Existem questões que vocês vão fazer na prova e vocês têm que se acostumar em que as questões serão anuladas. Então você tem que saber identificar, ter esse olhar crítico e saber do assunto e dizer, olha, o item A não tem como, é um PIV, o item B é uma partícula passivadora, o C é conjunção integrante, o D é uma conjunção condicional. Então é uma questão que não tem item. E aí você tem que saber fazer um recurso, pedindo a anulação da questão. Prova, tem de tudo. Você tem que estar preparado para tudo. Então, aqui, as questões, fazendo um resumo final do que a gente estudou. A gente viu a primeira função do si que mais cai em prova, PA, pronome passivador, né? Quando a gente tem o si se ligando ao verbo transitivo direto, e você dá para inverter, vendem-se casas, casas são vendidas. Índice de determinação do sujeito, quando eu tenho verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação se ligando ao si, índice de determinação do sujeito, tá? Precisa-se de funcionários. Vive-se bem, por exemplo. Vive-se bem. Quem vive, vive. Quem vive, vive. Né? Então, aqui, nesse caso, também é um índice de determinação do sujeito, a função do se. Quem vive, vive. Tá certo? Então, quando a gente está diante dessas situações, quem vive bem? Não sei, é indeterminado. A gente está diante de indeterminações. PIV, quando o verbo faz parte, ele necessita do pronome si em sua conjugação. O reflexivo, a ação reflete sobre ele mesmo, troca por a si mesmo. Recíproco, ações mútuas. Realce, sua presença é opcional. Foi-se embora sem avisar. Não precisa do si, foi embora sem avisar. Integrante, troca por isso ou por isto. Não sei se ele virá, não sei isto, não sei isso. Condicional, geralmente no início das frases, se chover não iremos à praia. Troca por caso, né? Causal, é aquela ideia, ele está lá, mas na verdade a conjunção adequada era para ser o já que, era para ser o visto que. Né? Então aqui, se não tinha dinheiro, por que você viajou? Já que você não tinha dinheiro, por que você viajou? Então nesse caso, nós estamos diante de uma conjunção subordinativa causal. Ele pode estar funcionando. Resolvemos algumas questões simples, rápida. O objetivo dessa aula é uma aula teórica. Agora vocês vão na plataforma de questões do vetorial, que eu indico demais, e você lá tem preparado algumas questões que o curso já deixou aí para vocês, tá? Eu pedi para o suporte adicionar essas questões. Então, o objetivo agora é, você vai na plataforma de questões, do vetorial, né? Indico demais, tem um WhatsApp aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir, tá bom? Vocês falam lá com a empresa, com o suporte, né? Plataforma de questões. Lá no banco de questões, tem lá, vocês vão procurar português. É uma plataforma exclusiva do próprio vetorial, do pessoal, de questões, que os professores deixam as questões lá, preparadinhas após a aula, para vocês resolverem as questões. Vão procurar o subtópico, funções do si. Pronto. Achou esse subtópico, resolve as questões, pronto. Sua aula de hoje está finalizada. Então é isso, meus amigos. Então essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até nossa próxima aula. Até mais.